Deus. Quem está com calor aí, dá um glória a Deus. Quem não está, hein? Bem-vindo a dezembro. Eu quero estar convidando você para abrir sua Bíblia lá em Juízes, no capítulo 13. Juízes, capítulo 13. Eu vou dar uma passeada aqui por essa história, mas eu vou começar aqui no capítulo 13 e eu vou me ater só aos versículos mais interessantes aqui, para a gente ganhar tempo. Juízes 13. Eu vou ler do 5 até o 7. Fala assim, ó: porquanto ficarás grávida e terás um filho, ele terá os cabelos longos, porquanto sobre a cabeça dele não se passará navalha, pois teu filho será consagrado a Deus como nazireu, desde o dia do seu nascimento. Ele iniciará o processo de livramento do povo de Israel do jugo dos filisteus. Em seguida, a mulher foi contar tudo ao seu marido e disse: um homem de Deus me falou, um homem que tinha a aparência do anjo de Deus. Tal era seu poder e majestade. Não lhe perguntei de onde vinha, tampouco me revelou seu nome. Mas ele me prometeu: conceberás e darás à luz a um filho. De hoje em diante não bebas vinho, nem qualquer bebida fermentada, e não comas nenhuma coisa impura, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre da sua mãe até a sua morte. Amém? Então eu já quero começar declarando desde agora que você tem um propósito na sua vida desde o seu nascimento. E esse propósito determinado que Deus tem sobre a sua vida, ele te persegue desde o dia do seu nascimento até o dia da sua morte. Eu quero estar falando hoje com vocês a respeito do poder do secreto. E nós vamos estar explorando um pouco aqui da história de Sansão, que é uma história extremamente conhecida, para que a gente consiga entender como é que funcionam os desígnios de Deus sobre as nossas vidas, e que por mais que nós erremos, ainda Deus continua nos achando, porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Nós conhecemos a história de Sansão, e Sansão, antes dele nascer, ele já tem uma promessa da parte de Deus. E você percebeu que o anjo deixou bem claro, e ele fala assim: desde o dia que ele nascer até o dia que ele morrer, ele tem uma promessa que está sobre a vida dele, ou seja, é incondicional. Ele fazendo, não fazendo, até a sua morte vai se concretizar. E é interessante que essa promessa que Deus faz sobre a vida de Sansão é um segredo, é um propósito que Deus coloca sobre a vida dele, que traz ele para um ambiente de intimidade, onde ninguém sabia aonde que estava esse segredo da força de Sansão. E ele não podia revelar isso para ninguém, porque isso seria o tendão de Aquiles dele, seria o ponto fraco dele. Então ele não poderia revelar isso para ninguém. Ou seja, isso fala a respeito da intimidade, ou seja, é uma coisa que só entre ele e Deus, era um segredo que eles tinham. E é interessante, se você pega aqui, por exemplo, no capítulo 16, vou ler só um verso aqui, em Juízes mesmo, no capítulo 16, no verso 8, fala assim, ó: no 18, né? Então Dalila sentiu que finalmente Sansão lhe havia aberto o coração de verdade e revelado todo o seu segredo. Em seguida, mandou chamar os líderes dos filisteus por meio da seguinte mensagem: vinde agora, mais essa vez, porque ele me contou toda a verdade sobre o seu segredo. E os príncipes dos filisteus voltaram a ela, levando toda a prata prometida. Então, conforme eu falei para vocês aqui, Sansão ele tinha um secreto com Deus. Só que a partir do momento em que ele descobriu esse secreto que ele tinha com Deus, ele abriu isso para uma pessoa que não fazia parte da sua aliança,
o seu propósito nesse momento, ele parou de funcionar. É como se você tivesse uma semente que você destampasse ela para mostrar para alguém, ó, tem uma semente aqui, ó. A partir daquele momento, todo aquele potencial daquela semente perdeu a efetividade, perdeu a eficiência, porque aquilo precisava ficar tampado. Isso daqui fala muito a respeito de Mateus 6,6, né? Entra no seu quarto e clama ao seu pai que está no secreto, porque o seu pai no secreto te vê. Fala muito a respeito do meu jardim secreto com Deus, das coisas que só eu e ele sabemos. E você percebe que na história de Sansão, ele se acostumou tanto com essa ideia dele ser o homem mais poderoso, dele ser o homem mais valente do seu tempo. Ele se acostumou tanto com isso, que chegou um determinado momento que parece que ele já não sabia se Deus usava ele ou se ele usava Deus. Porque você percebe que ele começa a brincar com a Dalila. E a Dalila fica ali tentando de todas as formas, coagindo ele para que ele conte o segredo dele. E ele fala, se você fizer isso, aí acaba a minha força. Ela vai, faz, e não acaba a força dele coisa nenhuma. E aí ela fica brava com ele, insiste mais um pouco, ele inventa outra história, até que chega num determinado momento, onde ele fala toda a verdade para ela. E é interessante que por mais que ele não seja bobo, e ele sabia o que ela estava pretendendo fazer, quando ela corta o seu cabelo, a palavra de Deus diz que a Dalila mais uma vez ela fala, Sansão, os filisteus vêm contra você. E aí ele fala assim, eu vou vencê-los assim como eu sempre fiz. Só que aí no próximo verso fala assim, só que a presença de Deus já não era mais com ele. E nesse quesito de muitas das vezes a pessoa ela não conseguir identificar se é ela ou se é Deus, muitas das vezes nós não sabemos se nós somos instrumentos de Deus ou se nós achamos que Deus é o nosso servo. Eu não sei se você já percebeu a forma como as pessoas lidam com Deus. Eu sempre gosto de retificar que Deus é Deus. Sabe, quando eu falo que Deus é Deus, eu não estou chovendo no molhado. Eu estou falando para você se lembrar que quem é servo sou eu. Que quem tem que pedir sou eu. Que quem pode ou não pode fazer é Ele. É Ele quem tem o direito de me negar. Eu não tenho o direito de ficar bravo se Ele não faz alguma coisa que eu gostaria que Ele fizesse. Eu não tenho o direito de ficar bravo se a minha vida acontece alguma coisa e Ele permitiu que acontecesse. Porque Ele é Deus e eu que sou o servo. Então a partir do momento em que eu falei que Ele é o meu Senhor e Salvador, então quer dizer que Ele é o Senhor sobre a minha vida. Eu não posso questionar nada. É Ele sobre tudo, e eu falasse, se apraz ao Senhor dessa forma, então eu simplesmente aceito. Será que nós temos a maturidade o bastante para conseguir enxergar a nossa vida dessa forma? Ou será que cada coisa que acontece na nossa vida a gente fica falando, por que Deus, por que Deus? E aí nesse exato momento é o momento onde a gente esquece que Deus é Deus. E que talvez nesse determinado momento você não sabe com quem que você está falando. E você percebe que quando Sansão ele se levanta, a presença de Deus já não está mais com ele. Mas ele nem sabia mais diferenciar o que era estar com Deus e o que não era. E ele foi na força do seu braço. E quando ele tentou dessa vez, aí ele já não conseguiu mais. Aí os filisteus abraçaram ele como se pega qualquer homem normal. E é interessante, porque a palavra de Deus o tempo todo ela está nos ensinando que nada que está acontecendo é sobre nós. Tem até aquela música que a gente canta do Ministério Zoe que fala, não nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer, é tudo sobre você. E é literalmente isso. É por Ele, para Ele, tudo. Seja aquilo que eu estou fazendo ou deixando de fazer, só que muitas das vezes pelo fato de Deus Ele me permitir participar dos seus projetos, pelo fato de eu ser beneficiado, de eu ser privilegiado, de eu fazer parte de uma mínima fração de algo que Deus está fazendo, eu acabo achando que eu que sou a importância do negócio. A potência está em mim. E eu esqueço que sem Ele eu nada posso fazer. Só que por um outro lado, o que eu gostaria de trazer para você aqui é que você não fizesse da mesma forma que Sansão fez.
que você não despreze o poder do secreto. Porque muitas das vezes nós oramos na nossa casa, nós fazemos coisas que ninguém está vendo. Eu gosto quando alguém de repente aparece, e aí normalmente essa pessoa vai para a mídia, né? E aí as pessoas falam assim: nossa, de repente, né, você começou a fazer tal coisa e apareceu. Aí a pessoa fala: não, de repente não, eu já estava fazendo tal coisa há anos, é que agora que eu vim aparecer. Então normalmente o de repente demora muito tempo para acontecer, porque o de repente ele é construído no secreto. E é por isso que eu falo para você não desprezar o seu tempo de secreto. Sansão, ele achou que já era normal, que já era o cotidiano, que aquele secreto que ele tinha com Deus talvez nem era, às vezes era só coisa da cabeça dele, às vezes ele era forte mesmo por natureza, porque ele não sabe o que era ser fraco. A vida inteira ele foi forte, vai que isso aí era coisa da cabeça dele, e a força era dele no final de contas. E é por isso que nós precisamos não desprezar o poder que está envolvido no nosso secreto. E quando eu falo a respeito disso, eu me lembro de várias situações ocorridas onde o secreto ele veio à tona. Eu me lembro de uma vez onde nós sofremos um acidente de carro e o guincho deixou a gente num posto de gasolina na rodovia. E aí a gente falou assim: vamos ligar para minha mãe, porque todo mundo que ficar sabendo do acidente vai perguntar para ela, né? Tanto o pessoal da igreja quanto o pessoal da igreja do meu sogro que estava junto com a gente, todo mundo conhece ela e vai ligar para ela. E a gente não tinha muitas possibilidades, né? Então tem que ligar para a pessoa mais certa. E quando a gente ligou para minha mãe, ela já estava chorando do outro lado. E a gente falou: mãe, eu tô te ligando para te avisar que a gente sofreu um acidente, teve um capotamento e tal, o carro deu perda total. A Esther estava grávida da Laura. E só que a gente está te avisando que tá tudo bem, ninguém se machucou. E aí ela estava chorando do outro lado e ela falou assim: eu tinha sentido de Deus. E eu comecei a orar por vocês. Eu não sabia nem o que estava acontecendo, mas eu senti de orar por vocês e eu comecei a orar por vocês. Alguns dias atrás, eu atendi uma senhora, que eu atendo ela recorrentemente, e ela tem um problema de gravidez. Ela já está chegando nos 40 anos e ela não consegue ter filhos, e esse é o sonho da vida dela. E eu tinha comentado com a Esther a respeito do caso dela, e nesse dia que eu me lembrei dela, passado alguns dias eu atendi ela de novo. E aí a gente conversando, e ela falou: sabe aquele problema que me tirava a paz e tal? Daí ela falou assim: eu não tenho mais. Ela falou assim: eu não sei te explicar o que aconteceu, mas eu simplesmente sinto paz agora. Eu não sofro mais, não tenho mais ansiedade, não vou parar mais no hospital por causa disso. E na hora que ela falou, eu me lembrei que no dia que eu falei dela para Esther, eu orei por ela. E aí eu falei para ela no momento, eu falei: cara, agora que você falou, que eu me lembrei que eu orei por você esses dias. E aí ela desatou a chorar naquele momento. Então não despreze o poder do secreto, porque tem orações que você vai fazer e que você nunca vai ficar sabendo do resultado, mas já está acontecendo. Da mesma forma que, se hoje eu estou em pé aqui, se hoje você está em pé aí, é por causa que tem pessoas que estão te sustentando na oração. Então não despreze o poder do secreto, não despreze os momentos que estão a só você e Deus, onde as coisas parecem que não estão acontecendo, mas que você não sabe o efeito que isso está fazendo. E quando nós começamos a ver a história de Sansão, nós percebemos que muitas das vezes nós somos mais fortes quando Deus tira alguma coisa do que quando Ele nos dá alguma coisa. Você percebe que tem coisas que parece que elas vêm para atrapalhar o seu processo, para atrapalhar o seu desenvolvimento. Por mais que você se sinta bem com aquilo, aquilo custa o seu propósito. Quantas pessoas não oraram tanto para ter uma determinada coisa e quando receberam aquela determinada coisa pularam fora? Eu acho que o pastor William vai se lembrar que tinha uma irmã que ela começou aqui na igreja junto com a gente. Ela tinha câncer. E a gente orou. E quando ela foi curada,
sumiu do mapa. Quantas pessoas não clamaram tanto, quantos jovens não pediram tanto para Deus, para que Deus ajudasse para que ele conseguisse uma vaga e entrasse na universidade. Quando ele entrou na universidade, aí ele esqueceu de Deus, esqueceu da igreja, esqueceu de tudo. E muitas das vezes essas pessoas vão ser mais beneficiadas quando elas perderem aquilo que elas tanto queriam, do que quando elas ganham aquilo que elas tanto pedem. Porque muitas das vezes aquilo que eu ganho está mais atrasando o meu processo, porque me coloca numa zona de conforto onde eu acho que eu já tenho tudo aquilo que eu preciso, enquanto quando eu ainda não tenho aquilo que eu quero, eu estou nos pés do Senhor o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. E Deus fala, Ele está no lugar onde Ele precisa estar. Ele está fazendo aquilo que Ele tem que fazer. E quando nós falamos a respeito da história de Sansão, eu percebo muito isso. Eu gosto muito de analisar a pessoalidade dos personagens da Bíblia. E você percebe que no decorrer da vida de Sansão, foram 20 anos de juiz. Mas o tempo todo Sansão sempre estava tirando onda. Sansão nunca estava levando nada a sério. Você não vê em nenhum momento as pessoas falando, nossa, Sansão é um cara de Deus, Sansão é um homem de Deus, Sansão é um cara sério. Você não vê nunca acontecendo isso. Você vê a história dele do começo ao fim, ele brigando com os pais dele, ele brigando com o povo dele, ele fazendo as coisas do jeito que ele quer, como se ele abusasse da sua autoridade. E através dessa perspectiva que a gente está olhando aqui, dá para entender que o momento onde o Sansão sofreu a sua maior perda foi o momento onde ele teve o seu maior ganho. Porque dá a entender que por mais que ele não estava mais prezando por aquilo que era secreto entre ele e Deus, quando ele entregou o seu segredo ali para Dalila, a partir do momento em que ele perdeu a sua força, agora ele não tem mais a quem recorrer. Lá no Evangelho de Mateus fala assim, se seus olhos forem bons, tudo à sua volta será luz. Mas se os seus olhos forem maus, que grande escuridão há dentro de você. Os olhos de Sansão eram bons ou eram os olhos maus? Jesus mesmo, ele fala assim, se os seus olhos te fazem pecar, então arranca. Porque é melhor você entrar sem seus olhos no reino de Deus, do que você perder sua salvação por causa dele. E você percebe que é exatamente isso o que acontece com ele. Sansão o tempo todo ele estava sendo atraído por aquilo que ele não podia. O pai dele falava, tem fulana para você se casar. Ele fala, não, eu quero do povo do inimigo. Eu quero me envolver com o inimigo. Eu quero brincar com o inimigo. Eu quero estar no terreno do inimigo. E quantas pessoas não estão brincando desse mesmo jeito? Quantas pessoas falam assim, não, eu tenho domínio, a hora que eu quiser eu pulo fora. Não, eu dou conta, é só por enquanto, mas quando eu me ajeitar, aí eu me resolvo. É interessante que as pessoas, elas brincam com o inimigo, só que o inimigo não brinca com você. Tinha um garotinho que todos os dias, ele saía da escola e ele ia para a casa de um colega. E aí todos os dias a mãe dele já até sabia que ele chegava mais tarde em casa, porque primeiro ele passava na casa desse colega. E aí um dia esse menino chegou cedo em casa. Aí a mãe falou, o que aconteceu, meu filho? Você não foi na casa do seu amigo hoje? Aí ele falou assim, ele não é meu amigo. Ela falou, mas você vai na casa dele todos os dias, como que ele não é seu amigo? Aí ele falou assim, eu só gosto de brincar com os brinquedos dele. Aí quando ele virou as costas, ele parou e pensou dele, falou assim, mas sabe de uma coisa? Eu até que estou começando a gostar dele. É desse mesmo momento, é desse mesmo jeito que acontece quando nós começamos a flertar com as coisas do inimigo. Ao invés de você correr para a santidade, você fica colocando o seu pezinho e falando assim, aqui pode? E aqui? Se eu colocar aqui, tem problema? E se eu ir um pouquinho mais? Tem problema ou ainda pode? Então nós percebemos que Sansão ele fez exatamente isso. Ele foi até o seu limite. Ele entrou no terreno do inimigo, ele se apossou de uma mulher do inimigo e ele falou, estou dominando geral aqui.
Até que num determinado momento, ele perdeu tudo o que ele tinha nessa brincadeira. Ele apostou e perdeu. Só que conforme a gente está falando aqui a respeito dos olhos bons, você percebe que a punição que Sansão recebeu, quando as pessoas capturaram Sansão, a primeira coisa que eles fizeram foi furar os olhos dele. Então esse mesmo homem que era atraído por tantas coisas que ele não devia, agora ele estava numa escuridão total. Não tinha mais o que atraísse ele. Não tinha mais olhos maus. Ele se via obrigado agora a olhar para dentro de si, a escutar suas vozes interiores, e não mais se apegar àquilo que está acontecendo do lado de fora, porque ele não sabe mais o que está acontecendo do lado de fora. E é interessante porque você negar os propósitos de Deus é você viver pelas suas próprias escolhas. É você assinar e falar assim, sabe quando você vai no médico e ele fala, ó, não pode. Aí você fala, não, mas eu vou mesmo assim. Ele fala, então assina um termo de responsabilidade. Quando você vai pelas suas próprias escolhas, ao invés de você ir pelo propósito de Deus, é como se você estivesse assinando um termo de responsabilidade falando, deixa comigo que eu assumo as consequências. E aí a gente vai ver o quê? Agora nós veremos que esse mesmo homem, que Deus empoderou ele para que ele pudesse libertar o seu povo, agora o poder dele é usado para ficar rodando um moinho como se ele fosse um animal. Foi para isso que Sansão foi prometido? Foi para isso que o anjo veio falar com a sua mãe antes dele nascer? O seu filho um dia vai ser um cavalo que vai ficar rodando moinho? Esse era o propósito da vida dele? Então para que ele estava vivendo isso? Se isso não era propósito na vida dele? Por que eu estou passando por o que eu estou passando se isso não é propósito na minha vida? Por que o filho pródigo estava querendo comer comida de porco se na casa dele tinha um bezerro cevado esperando? Porque o fato de eu me desviar dos propósitos que Deus tem para mim faz com que eu visite lugares que eu não precisava visitar. Não quer dizer que Deus esteja me dando uma punição. Lembra que eu falei para você na hora que eu comecei a mensagem? Eu falei, Jó 42, os planos de Deus não podem ser frustrados. E conforme a gente leu no primeiro verso aqui, a promessa que era sobre a vida dele era do seu nascimento até a sua morte. Aconteça o que acontecer, os planos de Deus não vão ser frustrados por sua causa. Você vê Sansão rodando ali aquele moinho de animal, é simplesmente o GPS falando, recalculando a rota. Porque ele estava indo na direção que Deus mandara. Você vai fazer isso daqui, você vai fazer isso daqui, você vai libertar o povo. É isso que era para ele fazer. E no GPS, o seu primeiro destino sempre vai ser o destino mais rápido, o mais eficaz e o mais eficiente. A partir do momento em que você pegou o caminho errado, agora ele vai recalcular a rota, você vai andar mais, vai gastar mais tempo, vai gastar mais combustível, vai pagar pedágio, vai entrar em lugares que você não conhece, mas no final que você chega no lugar, você chega. E é exatamente isso que Sansão estava vivendo naquele momento. Os planos de Deus, eles são melhores do que os nossos. Só que quando nós não aceitamos viver os planos de Deus porque nós achamos que os nossos são bons, equivalentes, isso equivale a você escolher ficar rodando moinho. É o povo de Deus saindo lá do deserto para chegar na terra prometida. O plano de Deus é sai do Egito e entra na terra prometida. Mas o fato deles não se alinharem com o plano de Deus faz com que eles fiquem rodando no deserto por 40 anos até que todo mundo que saiu do Egito morra para só os filhos entrarem na terra prometida. Isso estava no script? É porque Deus é ruim? É porque Deus tem muita paciência e tempo para perder? Não, é porque a gente sempre quer fazer as coisas do nosso jeito. E com isso a gente perde tempo, perde energia, perde vida, perde bênção, perde tudo. Mas que os planos de Deus vão se concretizar, eles vão. Porque quando Deus tirou o povo do Egito, Ele falou, eu quero uma nação. Eu não quero um bando de escravos. E Ele fez com que se tornasse a nação de Israel ao entrar ali na terra prometida. Eu gosto muito de perceber os detalhes.
E você percebe que ainda aqui no capítulo 16, no verso 21 fala assim, ó: em seguida, os filisteus o prenderam, furaram-lhe os olhos e o levaram para Gaza. Amarraram-no com 2 algemas de bronze e o fizeram girar um moinho no cárcere. Aí olha o detalhe do verso 22. Mas o cabelo da sua cabeça começou a crescer rapidamente. Você acha que isso aqui faz algum sentido? Ou está escrito na Bíblia à toa? Aonde que estava o segredo de Sansão? Qual que é a situação que todo mundo sabe a respeito de Sansão, por mais que não conheça da Bíblia? Todo mundo sabe que o segredo de Sansão era o cabelo dele. E por mais que ele tenha feito tudo isso que ele fez, a gente termina no verso 22 com a Bíblia falando assim: mas o cabelo dele voltou a crescer. É por isso que eu falo para você que o momento onde o Sansão estava com os olhos furados foi o momento onde ele mais teve experiência com Deus. Porque é um momento igual quando você está no deserto. Não tem a quem você recorrer. É só você e Deus. Ou você pira, você enlouquece lá sozinho, ou você aceita reconhecer a Deus. E tem uma coisa interessante com relação a reconhecer a Deus. Você percebe lá nos evangelhos que quando Jesus ele fala com seus discípulos, ele fala assim: quem que as pessoas estão dizendo por aí que eu sou? E aí Pedro ele fala assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus ele se volta para Pedro e fala: e tu és Pedro. Quando você reconhece quem ele é, aí ele te fala quem você é. Quando você sabe quem você é, aí você sabe o que você pode. Quando você sabe quem você é, aí você sabe o que você tem. E aqui tudo começa a fazer diferença na sua vida. Você percebe que na vida de Sansão, de olhos fechados, é como se Deus voltasse a contar segredos para ele agora. E aí Sansão na sua última estação de vida, a gente pode chamar assim, no 16, 22, o cabelo dele volta a crescer. E aqui no verso 30, ó, deixa eu pegar um pouquinho antes, só para a gente entender aqui. No verso 26, Sansão agora ele está ali no templo, sendo feito de chacota pelos seus inimigos, por causa dos erros que ele cometeu. E aí no verso 26, Sansão ele fala assim, ó: então Sansão pediu ao jovem que o guiava pela mão: por favor, deixa-me apalpar as colunas em que se apoia o templo, pois preciso me encostar nelas. A casa de Dagon, o templo, estava repleto de homens e mulheres, e ali estavam reunidos todos os príncipes e líderes dos filisteus. Na galeria havia cerca de 3.000 homens e mulheres, se divertindo com a presença de Sansão humilhado. Em um certo momento, Sansão ergue um clamor ao Senhor e ora: ó soberano e eterno Deus, eu te invoco e suplico, dá-me força só mais uma vez, para que me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos cegados, ó Senhor. E imediatamente Sansão forçou as 2 colunas centrais sobre as quais o templo todo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra, exclamou: que eu morra com os filisteus. E em seguida ele as empurrou com toda a sua extraordinária força, e o templo desabou de uma só vez sobre os governadores e todas as pessoas que ali se reuniam. Portanto, Sansão matou mais gente no momento da sua morte do que em toda a sua vida. Você consegue entender que os planos de Deus não podem ser frustrados? Às vezes você vai sofrer desnecessariamente, vai fazer coisas a mais do que você deveria, mas que os planos de Deus eles vão se concretizar, eles vão. É por isso que é muito melhor eu fazer do jeito que Deus está mandando, porque Ele conhece o futuro. Ele sabe o que é melhor para mim. Ele sabe qual que é o caminho mais rápido.
E a bênção de Deus, ela não acrescenta dor. Ah, eu não quero mais ter o poder de Deus não, porque senão eu vou ter que morrer que nem Sansão. Cada um vai pagar pelas consequências dos erros que fez. Eu sempre costumo dizer que Deus não tem filho mimado. Você percebe que quando Jesus ele atende o ladrão da cruz, ele fala assim, ó, ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Mas nem por isso ele fala, agora pode descer da cruz que você está perdoado. Você ainda vai pagar pelas consequências dos erros que você fez, mesmo você sendo salvo. É por isso que vale muito mais a pena você fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus do que de acordo com as suas próprias vontades. E é por isso que eu escolhi falar hoje com você a respeito de você se voltar para os segredos, para aquilo que só Deus e você sabe. Que muitas das vezes na sua cabeça você até pensa, mas eu acho que isso nem vigora mais. Por quê? Porque eu já fiz tanta coisa errada, eu já saí tão fora do caminho. Mas o propósito que Deus tem na sua vida é da sua vida até na sua morte. O motivo, o desígnio específico pelo qual Deus ele te criou, ele te construiu, é da sua vida até a sua morte. Você pode até gastar mais tempo do que você deveria, mas que quando você se posicionar vai acontecer, vai acontecer. Isso é inegável. Eu gostaria de pedir para que você ficasse de pé.